Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, domingaço, estou aqui para estragá-lo, se você me assistir neste domingo, já aviso que este vídeo é triste, mas claro, você já viu no título, vou aqui discutir, argumentar contra a absurda substituição de Rodrigo Fernandes no intervalo da derrota do Santos para o Clássico, lá no Clássico para o Corinthians por 1-0, uma substituição a qual eu clamei no vídeo pós-jogo que não criticaria se tivesse sido por lesão. Eis que Orlando Ribeiro fala na coletiva pós-jogo, eu tô rindo de desespero, que não, foi uma opção técnica. Ele tirou o melhor jogador do time no primeiro tempo, o melhor marcador do time no campeonato, por opção técnica, para botar um jogador num 4-2-4 improvisado. Eu não tô inventando. Vamos ao trecho em que Orlando Ribeiro fala isso. Eu acho que aí a parte do Rodrigo, em partes você já colocou o que a gente precisava, o que nós pensamos no jogo. Ele estava marcando muito bem, né? Ele marca ali muito bem na entrada da área e o Corinthians estava com um a menos. Então nós imaginávamos que aquele atleta que poderia nos causar problemas na frente da nossa zaga não teria mais, que era o Yuri. E aí nós encontramos uma maneira de colocar um atacante a mais tirando um volante. O Camacho fez a função dele ali. Então, na minha opinião, ali a gente não tinha muito o que fazer. Tinha que tirar um marcador e colocar mais um atacante. Ele falou, vocês ouviram, ele tirou o melhor jogador do time no primeiro tempo, o melhor marcador do time no campeonato, para manter Camacho, coitado do Camacho, nem quero culpá-lo, mas não, e botar Lucas Barbosa, que vem de partidas ruins, desde sempre, teve um lance bom, foi contra o Bragantino, e ele colocou o Lucas, que não é atacante, de atacante, num 4-2-4, que não teve um jogo sequer do Santos no ano em que essa formação funcionou. Ele fala que é para abrir o time, arranjar mais espaços pelas pontas. E o que aconteceu? O óbvio, o time perdeu o meio campo e depois perdeu o jogo. Porque 4-2-4, quando você só tem dois homens no meio campo, contra um time que primeiro estava marcando num 5-4-0, marcação numa linha de 5 na zaga, 4 no meio, toda vez que o Corinthians conseguia ajeitar o seu meio campo, essa linha de 4 dominava o 2 do Santos, já que 4-2-4 significam dois jogadores no meio campo tomando paulada técnica de uma marcação muito boa do Corinthians. O Corinthians está acima do Santos do Brasileiro, foi a final da Copa do Brasil, porque é um time melhor que o Santos, seu Orlando Ribeiro. Você não pode jogar com dois homens no meio campo contra um time que é melhor que o seu. Você vai perder o meio campo e, consequentemente, perder o jogo. Você perdeu e sim, o juiz prejudicou o time, expulsando o próprio Lucas Barbosa, de forma injustíssima. Ele não deveria estar em campo. Tem dedo do juiz? Tem. Mas a culpa, principalmente nessa partida, foi do técnico. Essa é a realidade. E eu falei no vídeo pós-jogo que eu faria um vídeo de 2 horas criticando a substituição do Rodrigo se ela fosse por opção técnica. Claro que eu não vou ocupar sua vida neste momento por 2 horas, mas vou gastar uns minutos, porque eu fiz uma pesquisa. O argumento do Orlando Ribeiro é de que tinha um jogador, ele tinha que tirar um volante para botar mais um atacante. É um argumento furadíssimo. Ele poderia tirar um jogador marcador, um volante, colocar um meia de criação para que essa bola no meio campo fosse mais do Santos, o Santos não tivesse desvantagem numérica, inferioridade numérica no meio campo. Ele opta por botar um jogador lá na linha de frente, atrapalhar o Marcos Leonardo e a bola jamais chegar no Lucas Barbosa e no Marcos. A bola praticamente não chegou. Uma das poucas vezes em que ela chegou foi o lance da expulsão, inclusive, de novo injusta, claro. Não adianta você encher um time com 12 atacantes se ninguém estará no meio para colocar a bola em boas condições nesses atacantes. Tanto que toda vez que havia infiltrações, por exemplo, um chute do Marcos Leonardo cruzado, que o jogador do Corinthians, não lembro quem, dá um carrinho e corta, é uma bola que o Ângelo leva para o meio e acha essa bola. Se você já tem o meio campo, o Ângelo pode driblar para a linha de fundo, pode receber a bola desse meia para quebrar a linha defensiva adversária, mas não. O Ângelo de um lado e o Lucas Braga do outro tinham que ser os armadores, porque o coitado do Ed Carlos começou a jogar sozinho no meio campo, e aí qualquer um, dois, pronto, acabava com o jogo do Ed Carlos. E depois ele tirou o Ed Carlos, mas as substituições do Ed e do Ângelo, depois a gente comenta. Esse vídeo é exclusivamente sobre a retirada do Rodrigo Fernandes, o famoso crime contra o bom senso, É inacreditável. De novo, não adianta você escalar um time com 4 atacantes
se não tem ninguém para colocar a bola no pé desses dois caras. O Lucas e o Marcos, por mais que eles tenham jogado juntos por nem 10 minutos, quando o Lucas foi expulso, a bola não chegava. Porque quem que vai dar o passe se a linha do Corinthians está marcando? Inclusive o Orlando fala, vocês ouviram, o jogador que estaria à frente da nossa zaga e atrapalharia era o Yuri Alberto. Não era, era o Juliano no primeiro tempo. O Juliano passou o primeiro tempo inteiro entre a linha de volantes e a de zaga do Santos. Se o Corinthians tivesse jogado um primeiro tempo bom, o que não fez, o Santos perdeu a oportunidade porque jogou melhor no primeiro tempo, o Juliano podia ter acabado com o jogo por ali. É que ele jogou mal e o Yuri Alberto foi expulso. Mas não era o Yuri que estava à frente da linha da zaga no espaço, era o Juliano. Isso eu vi com meus próprios olhos. Enfim. O Jonatas, membro do canal que assistiu o jogo do meu lado, tava cantando essa bola o primeiro tempo inteiro. Um abraço pra ele. E aí, o camarada Orlando Ribeiro achou que era uma boa ideia se tirar um volante, acabar, diminuir a quantidade de jogadores do meio campo, para botar um jogador perdido lá na frente e atrapalhar o Marcos Leonardo. É inacreditável. Mas o ponto é o Rodrigo. O Orlando fala, o Rodrigo tava marcando bem. Eu sei, ele é o melhor marcador do Santos. E o Camacho não tá compensando com os passes. Eu sei que ele fez o gol contra o Bragantino, mas vamos lá. De novo, eu vou fazer comparações aqui de números do Rodrigo e do Camacho, mas eu não estou culpando o Camacho. Não é uma crítica ao Camacho. É uma crítica a quem achou que era melhor deixar o Camacho em campo do que o Rodrigo Fernandes. Então vamos lá. Primeiro ponto é que você poderia deixar o marcador para evitar tomar contra-ataque, e o Rodrigo não é incapaz de ajudar na armação. Só que ele talvez não precisasse ajudar na marcação se tivesse colocado um meia. Fosse o Miguelito. Ficaria Rodrigo, Miguelito, Ed Carlos, os três atacantes. Show! Não, ele deixou Camacho e Ed Carlos, sem um volante marcador e um armador isolado, com 4 atacantes e a bola não chegava. Se você tem o Rodrigo marcando, você tem o marcador, 2 meias fazendo a bola chegar para os caras lá na frente, você não precisa ter um quarto atacante, Orlando. Você não precisa. Nenhum time aqui na história do futebol brasileiro jogou no 4-2-4 e deu certo. É uma hipérbole, talvez algum tenha dado, eu não tô lembrando. No Santos eu sei que não deu. Vide Bustos, vide Jair Ventura. O precursor do 4-2-4 na Vila. Dados do SofaScore. Todos esses dados são dos 45 minutos que o Rodrigo jogou e dos 90 que o Camacho jogou. Olha a comparação. Desarmes, 2-2. O Rodrigo jogou metade do tempo e desarmou o mesmo número. Dribles sofridos. Ninguém driblou o Rodrigo. O Camacho sofreu um drible. Não é um número assustador, mas é aquilo. Um volante ser driblado é normal. Mas o Rodrigo não foi driblado. Você não parte pra cima do Rodrigo e dribla o Rodrigo. Ontem não aconteceu, mas foi ele que saiu de campo. Perda de posse. Em 45 minutos o Rodrigo perdeu a posse 5 vezes. O Camacho em 90, 12. 12. Mais que o dobro no dobro de tempo em campo. Passes certos. O Camacho ficou para ter o passe. 88% dos passes do Camacho. Bom. Rodrigo tinha 86. 86 para 88, todo respeito, é só um cálculo matemático. Que você deu menos passes e a conta não bate. Não fica igual. Na margem de erro é idêntico. Empate técnico. Bolas longas. Porque o Santos ontem abdicou de jogar no passe curto, ficava invertendo bola. Dando balão para a área. O Camacho tentou 2 vezes e acertou só uma. O Rodrigo tentou 3. Acertou as 3. Em 45 minutos ele tentou mais bolas longas que o Camacho, acertou todas e o Camacho ainda errou. Cara, sério, eu tô olhando as estatísticas e ficando triste aqui. Ficando bastante triste. Duelos pelo chão. O jogador do Corinthians e o jogador do Santos chegam pra duelar pela bola. O Camacho entrou em 6 duelos, ganhou 2. Em 90 minutos ele entrou em 6 duelos, ganhou 2. O Rodrigo jogou 45 minutos, tentou 3, ganhou os 3. Aí eu peguei números gerais também. Porque de repente você tem os números. Não, ontem o Rodrigo estava bem, mas no geral o Camacho rende mais. Não é verdade, vamos lá. Desarmes no campeonato. O Rodrigo é o 6º melhor do campeonato em quantidade. 55 desarmes. O Camacho tem 37, é o 40º do campeonato. Na média, o Camacho jogou menos. Ok, vamos pra média então. 2,2 do Rodrigo por jogo, 1,7 do Camacho por jogo. É mais pro Rodrigo. Passes, o Rodrigo é o 3º melhor do time no campeonato em passes certos, 871 passes certos, passa bem. E ele tenta passe pra frente, ele não fica trocando passe com o zagueiro não. Camacho é o 7º do time com 630, mas a média, vamos pra média. 34,8 passes certos por jogo do Rodrigo, 28,6 do Camacho. O Rodrigo acerta 6 passes a mais do que o Camacho por jogo na média. Mas deixando o Camacho em campo e não o Rodrigo. De novo, não é uma crítica ao Camacho.
é uma crítica a você ter os dois disponíveis e optar pelo Camacho e não pelo Rodrigo. Último dado, interceptações. O Rodrigo é o quinto melhor do Santos. O Camacho é o oitavo. Não tem um número que você ache do jogo, do geral do campeonato, que justifique o Rodrigo sair e o Camacho ficar em campo ontem. Não tem. Foi um erro bizarro do treinador Orlando Ribeiro, no intervalo, com seu time com a mais, jogando melhor, você botar um jogador pior que o que você tirou, na posição errada, tirando o melhor jogador do time na partida. Não tem justificativa. Não há um dado estatístico que comprove que foi um acerto. Foi um erro e o Orlando Ribeiro, independentemente da expulsão, matou o time no intervalo ao tirar o seu melhor jogador. Erro gravíssimo. Desculpa estragar o domingo de vocês. Siga os amando. Beijo, tchau.